Fala, camaradas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast aqui com a gente toda quarta-feira, às 11 da manhã. Estamos aqui presentes, né? Mais um dia de luta. Como disse Charlie Brown Jr., da minha cidade de Santos, né? Dias de luta, dias de glória, mas agora está mais dias de luta, 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 e a glória tá complicado. Eu estou aqui com a Ana Paula, que é do instrumento de luta da Intersindical, a nossa Intersindical maravilhosa, que é sempre aqui presente. E com o Serginho também, as nossas pratas da casa. Bom dia, Roberta. Bom dia, Serginho. Como a Roberta já disse, meu nome é Ana Paula. Eu faço parte da coordenação nacional da Intersindical, instrumento de luta e organização da classe trabalhadora. Uma organização sindical ao qual o Sindicato dos Radialistas faz parte desde o seu início. Esse ano nós estamos completando 20 anos de existência, de muita coerência e luta junto com a classe trabalhadora. É uma organização que tem contribuído para a reorganização do movimento sindical, no momento que, infelizmente, a maioria das centrais sindicais no país fez a opção só pela disputa institucional, de só se apresentar nos períodos eleitorais e de fazer acordos que, infelizmente, os trabalhadores perderam direitos, tiveram salários rebaixados. Então, a Intersindical nasce no sentido de ser uma organização independente em relação aos patrões e aos governos, autônoma em relação aos partidos políticos e que tem como prioridade o trabalho em cada local de trabalho com os trabalhadores das mais diversas categorias pelo país afora. E nesse ano nós estamos completando 20 anos de existência, de muita luta. Demais, demais. Incrível, Ana, incrível. E eu estou aqui também com o Serginho. E antes do Serginho se apresentar, eu quero falar que agora, nesse período, né, que eu assumi, né, a direção, né, dirigente sindical, eu estou aprendendo demais com essas duas pessoas. Assim, tá sendo incrível. Incrível mesmo tá em campo com elas, tá aprendendo com elas, tá mobilizando os trabalhadores com elas. É incrível. É uma sensação que só quem está junto, só quem está na luta consegue sentir. Então, obrigada mesmo, gente. Então, Serginho, por favor, a palavra para você. Bom dia, camaradas. Mais uma vez aqui, agradecendo o convite. E hoje com a participação aqui da Ana Paula. E a gente vai entrar aqui em vários temas, né, que afetam direto a classe trabalhadora. E é um momento de vocês fazerem perguntas pelo chat para a gente estar aqui, na medida do possível, respondendo para tentar conscientizar melhor os trabalhadores, para a gente melhorar a nossa luta de classe. Exatamente. É para isso que esse podcast está aqui, para isso que ele serve. Eu acho que toda informação ela é válida, né? Em todo instrumento de informação ela tem que ser repassada, né? Vamos começar com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que a gente está falando é aquela de 2018, do Temer. 2017, é verdade. Então, gente, como é que mais ou menos é esse parâmetro? Bom, vamos começar por aqui. Primeiro que é uma reforma que houve muita propaganda, muita enganação de dizer que a reforma era necessária para que os trabalhadores tivessem mais empregos no país, para que houvesse pleno emprego no país, que essa reforma acabaria com os privilégios de certos setores do movimento sindical que se beneficiavam do imposto sindical. Muito importante deixar registrado aqui que a nossa organização, a Intersindical, sempre foi contra o imposto sindical, que era aquele dia descontado, um dia de salário no mês de março de cada trabalhador, que era um desconto compulsório. Ou seja, ele nasceu lá no governo Getúlio Vargas, que tinha por objetivo transformar o sindicato em correia de transmissão dos interesses patronais ou dos governos. Então, nós sempre fomos contra o imposto sindical. Só que a reforma trabalhista ela não acabou só com o imposto sindical. Ela abriu a porteira para que os empresários pudessem fazer uma devassa nos direitos dos trabalhadores. Ou seja, estudos logo depois da reforma, 3 anos depois, mostraram que as demissões continuaram, que o desemprego aumentou, que as jornadas de trabalho pioraram muito mais e a coisa mais nefasta e cruel que essa reforma trabalhista trouxe para os trabalhadores. O nome é meio esquisito, chama-se ultratividade. O que é a ultratividade? É um termo jurídico que definia o seguinte, que em campanhas salariais, mesmo que os acordos ou as convenções coletivas não fossem assinadas,
que a mobilização continuasse por reajuste salarial, por aumento real, pela reposição das perdas, os patrões eram obrigados a respeitar todos os direitos, as cláusulas sociais que estavam na convenção coletiva do ano anterior, ou seja, a ultratividade dos acordos. Com a reforma trabalhista, a ultratividade acaba. Portanto, quando você entra numa database e a convenção está em aberto, se você não renovar e não assinar a convenção coletiva, após a reforma trabalhista, os patrões se sentiram no direito de pisotear e de acabar com direitos históricos que a classe trabalhadora conquistou através de muita luta. Portanto, um dos itens mais cruéis da reforma é isso. E fora isso, a liberação geral de banco de horas, de jornada intermitente, da escala 12/36, ou seja, piorou em muito as condições de vida e trabalho da classe trabalhadora a partir dessa reforma trabalhista de 2017, que foi feita pelo governo Temer. Importante lembrar, logo depois que o Congresso aprova o impeachment da Dilma, vem o governo Temer para fazer duas questões fundamentais para o empresariado do país: a reforma trabalhista e também a ampliação da terceirização, o que piorou ainda mais as condições de trabalho. É só você folhear os jornais que você vai ver. As maiores vítimas de adoecimento e de acidentes fatais, ou seja, acidentes provocados pelas condições de trabalho, são trabalhadores em empresas terceirizadas. Isso se ampliou demais também depois da reforma trabalhista. Um exemplo muito concreto disso que eu estou falando, da ultratividade, da importância dela, é que sindicatos de luta, como esse aqui dos radialistas e vários outros sindicatos pelo país afora, que também constroem a intersindical junto conosco, desde 2017, a gente tem feito um grande enfrentamento, porque os empresários tentavam, a cada database, retirar direitos fundamentais da categoria, né? O Serginho depois vai falar como que vocês foram ameaçados também com a reforma trabalhista. E por muita firmeza da direção desse sindicato, vocês conseguiram, se não me engano, há 2 anos, garantir a renovação de todos os direitos, a assinatura da convenção coletiva, mas sem entregar nenhum direito dos trabalhadores. É isso que nós temos feito com os têxteis de Blumenau, lá em Santa Catarina. É um dos maiores sindicatos de trabalhadores têxteis da América Latina, que faz parte da Intersindical. Lá eles têm uma cláusula na convenção coletiva que proíbe a terceirização da produção. Então, isso é fundamental para os trabalhadores, né? Isso impede que o patrão demita e depois contrate por uma empresa terceirizada, pagando menos salários e não respeitando os direitos. Portanto, desde 2018, os têxteis seguem sem a convenção coletiva de trabalho, sem assinatura. Mas os empresários não conseguiram terceirizar a produção. Por quê? Porque há uma resistência muito grande dos trabalhadores, a firmeza da direção do sindicato no cotidiano dos trabalhadores faz com que os patrões não consigam terceirizar a produção. Infelizmente, eu digo infelizmente porque queríamos nós que todas as centrais sindicais estivessem imbuídas dessa luta, né? Mas nós somos a única organização nesse país que ainda luta pela revogação da reforma trabalhista de 2017, porque ela foi extremamente prejudicial aos trabalhadores. E na emenda, em 2019, nós tivemos o governo da morte, do genocida Bolsonaro, que impôs uma reforma da Previdência, né? Ou seja, você tem uma reforma trabalhista que piora as condições de trabalho e, na sequência, você tem uma reforma da Previdência que aumenta a idade para os trabalhadores se aposentar. Ou seja, é trabalhar até morrer. É isso que queria aquele governo e é isso que querem os empresários. Então, nós, da Intersindical, seguimos essa luta pela revogação dessas duas reformas, que são extremamente prejudiciais para os trabalhadores. E, ao longo do programa aqui, nós vamos ver que outras coisas que já existiam antes da reforma trabalhista, elas foram pioradas depois da aprovação dessas duas reformas. Nós não temos dúvida, e nós temos prova. A reforma trabalhista ela foi escrita na Confederação Nacional da Indústria, ou seja, a principal confederação do setor que lucra muito a partir da exploração dos trabalhadores. Ou seja, foi uma pauta patronal, redigida nos escritórios dos grandes empresários, que o Temer acampou e a maioria do Congresso Nacional também. Uma palavra para tudo isso: surreal. É surreal. É um absurdo, é uma violência, uma crueldade contra os trabalhadores. Nossa, demais, demais. A música das meninas, né? O de cima sobe, o de baixo desce. Mas vamos lá, Serginho, quer complementar alguma coisa? Sim, claro. Tão importante essa questão que a Ana Paula traz, da reforma, da ultratividade, que eu lembro aqui que, muitos anos atrás, quando a gente iniciava uma negociação coletiva com o sindicato patronal, na primeira reunião a gente assinava na ata, constava na ata,
o tal do mútuo acordo. O que é o mútuo acordo? Ambas as partes, se não chegar a um acordo, uma está autorizando a outra a ingressar na justiça. Porque muitos trabalhadores falam, mas por que vocês não ingressaram na justiça, né? Porque nós ficamos aqui 7 anos sem renovar nossa convenção coletiva de trabalho. Por quê? Porque o patronal insistia, que assim, aquilo que a reforma não tirou, jogou para cima das convenções. Então os patrões vieram babando nas convenções coletivas, nos acordos coletivos, para tirar o resto de direito. E no nosso caso aqui, eles queriam congelar o quinquênio e queriam impor um banco de horas na convenção coletiva, que valesse para todos os trabalhadores. E a gente resistiu e durante 7 anos a gente não renovou, viemos renovar depois em 2023. Mas assim, olha o absurdo que é, porque essa coisa ela está toda conjugada, né? O judiciário com o legislativo e o próprio executivo, eles têm uma sintonia quando se trata de ataques aos trabalhadores. Então assim, o que é o mútuo acordo? O sindicato patronal não assina, não autoriza o sindicato laboral entrar com uma ação na justiça para ter uma discussão no âmbito da justiça do trabalho. Então você fica amarrado, porque não renova, ele não autoriza você entrar na justiça e você, pela fim da outra atividade, você acaba, né, em tese, perdendo a data base. Só que os patrões não tiveram a coragem de retirar cláusulas, porque eles sabem que se retirasse uma cláusula, a categoria com certeza entraria em movimento, com paralisações e tal. Então assim, é muito importante a mobilização dos trabalhadores junto com a direção, que também não basta só a direção ter uma firmeza como a gente teve aqui e não ter uma mobilização. Se a gente tivesse uma mobilização da categoria, a gente não tinha ficado todo aquele tempo sem renovar a convenção coletiva. Então assim, é importante veículos como esse aqui, esses podcasts, lives, para tentar conscientizar os trabalhadores que é necessário ter uma mobilização junto com os sindicatos. Essa terceirização, teve lá atrás, quando eles inventaram essa história de atividade meio, gente, que diabo é atividade meio? São trabalhadores da nossa classe que estão ali. A gente não teve naquele momento uma força para evitar isso. E agora, junto com a reforma trabalhista, eles enfiaram também a terceirização de forma irrestrita para a atividade fim, que para mim não tem atividade meia, atividade fim, todos somos da mesma classe, né? Então assim, a mobilização ela é de suma importância, né? E quando ela fala do fim do imposto sindical, esse sindicato também sempre foi contra o imposto sindical. Quando existiu o imposto sindical, a gente devolvia para os trabalhadores associados do sindicato a parte que vinha para nós. Então a gente sempre devolveu para o associado que já pagava mensalmente, né? E não devolvia, claro, para quem não é associado, porque o nosso sonho de consumo é ter um número bem significativo de filiados, para que o sindicato não necessite nem de ter essas outras taxas. Mas enfim, a gente agora passou a ter a taxa de negocial, que sempre que a gente renova uma convenção, um acordo coletivo, a gente tem lá o desconto de meio-dia e o trabalhador, claro, tem o direito também de fazer a sua carta de oposição. E a gente pede para que as pessoas, primeiro, se filiem ao sindicato. Se ainda não chegou nesse ponto, que deixe de ter o desconto para somar aqui nas atividades do sindicato. Tá certo, tá certo. E, Serginho, agora falando nesse ponto, você podia... Eu vou fugir só um pouquinho do roteiro, só um pouquinho. Mas você pode explicar, principalmente para a galera mais nova, eu fui aprendendo isso conforme eu fui ouvindo. Tem como você explicar para a gente isso sobre patronal, laboral, que muitas das vezes a galera não entende? Então, o sindicato patronal é o sindicato que representa as empresas. E o sindicato laboral é o que representam os trabalhadores. Então, às vezes, as pessoas acham que o sindicato patronal também tem uma contribuição significativa das empresas, porque tudo que você vai fazer necessita de ter recurso. E o sindicato dos trabalhadores não é diferente. A gente tem aqui uma estrutura que tudo custa dinheiro. Você tem os funcionários, advogados, você tem as campanhas salariais, campanhas de sindicalização.
Então, tudo isso necessita de recurso. Então, os patrões, eles são muito bem organizados. Eles disputam lá o mercado e tal, mas na hora de vir para cima dos trabalhadores, eles se juntam, eles se cotizam, entra muito dinheiro e eles conseguem fazer lobbies muito grandes no Congresso, que é o ponto de você ter essas reformas todas. Foi patrocinada pela bancada patronal. Como disse a Ana Paula, a Confederação Nacional das Indústrias, que é uma das maiores do Brasil, botou muito dinheiro lá para poder fazer lobby fortíssimo, né? No nosso caso não é diferente. Você tem os sindicatos, existem as federações, existem as confederações, por parte também e ainda tem uma associação, que no caso nosso aqui é a ABERT, são as empresas se organizando, sentando e buscando fazer lobby para poder aprovar leis que vão deixar elas muito mais ricas do que elas são, né? Tá certo, tá certo. E agora a gente vai justamente nesse embate que a gente está indo sobre o que a gente, né, tocou no assunto agora, da terceirização. Que a terceirização no nosso país aumentou, né? E a precarização também, né, junto com ela, né, é uma consequência, né, do negócio. E como é que é essa situação? Quer falar primeiro, Ana? Pode ser. Só queria fazer esse reforço do debate anterior que vocês acabaram de colocar. Uhum. Os patrões nem precisam ter sindicatos, né? Porque o que eles concentram de riqueza, que eles se apropriam do trabalho dos trabalhadores, só isso já faz eles coagirem, intimidarem os trabalhadores, fazer isso que o Sérgio acabou de dizer, financiar deputados e senadores no Congresso Nacional para aprovar suas pautas. Eles gostam de falar que eles têm sindicatos para tentar, assim, se colocar no mesmo patamar que nós, e não é a mesma coisa, né? O Sindicato dos Trabalhadores foram criados não por uma concessão do governo, do Estado. Eles foram criados através de muita luta da classe trabalhadora. Quando não existiam sindicatos, existiam o que a gente chamava de associação mutualista. O que era isso? Antes não tinha previdência, antes não tinha registro em carteira. Então, eram os próprios trabalhadores cotizando entre si para poder ajudar aquele trabalhador que sofreu um acidente no seu local de trabalho. Então, é daí que vem a origem da Previdência Social, de uma luta direta dos trabalhadores. Agora, existe uma campanha financiada pelo empresariado de dizer que sindicato não presta, que sindicato é atraso de vida, e que ela foi reforçada com a reforma trabalhista, para dizer o seguinte: tem que ter a reforma para acabar com esse bando de sindicato, esse bando de gente vagabunda que vive sustentado com o dinheiro do trabalhador. Infelizmente, existem sindicatos que não são comprometidos com os trabalhadores, mas existe uma grande parte do movimento sindical que é muito séria e que defende os trabalhadores. Esse sindicato é um exemplo disso. A nossa organização é um exemplo disso. Então, é muito importante ficar atento, né? Porque a propaganda, ainda mais como a Roberta colocou, para essa geração que está chegando agora nos locais de trabalho, que não tem consciência da sua própria história, é muito importante saber disso, né? É muito importante saber que o teu 13º não é uma concessão da Globo, da Record, de qualquer empresa que você tenha aqui nessa categoria. Ela é fruto de uma grande greve geral que os trabalhadores fizeram na década de 1960. E se você tiver curiosidade, você vai lá pesquisar. Você que trabalha em rádio e comunicação, o jornal O Globo tinha uma matéria, uma manchete em destaque, dizendo o seguinte: se o 13º for aprovado, as empresas irão embora do Brasil. Vai ser o fim da economia, né? E mais de 350 mil trabalhadores fizeram greve, cruzaram os braços e o 13º virou lei. Está na CLT hoje. Nenhuma empresa foi embora. Os trabalhadores continuaram a ser contratados e foi uma conquista direta da luta da classe trabalhadora. Mas para o jovem que está chegando hoje no local de trabalho, ele não sabe disso. E ele precisa saber, né? Ele precisa saber que as férias também não é concessão de nenhum patrão e de nenhum governo. Férias é um direito garantido na Constituição Federal, fruto da nossa luta. É preciso entender que mulheres terem a licença maternidade, primeiro que não é privilégio, é um direito. E é um direito que nós, trabalhadoras, lutamos muito para que ele tivesse garantido na lei. Como também o avanço de uma licença paternidade, que está em vias de ser concretizado, também é uma luta do conjunto da classe trabalhadora. Ou seja, você deve ouvir muito no seu local de trabalho: a empresa te concede benefícios. Olha que palavra, né? Primeiro que não é benefício, né? Benefício é algo assim: estou te dando, posso te tirar a qualquer momento. É direito. Direito que se conquistou através de muita luta. Então, assim, ter pertencimento da sua própria história, se reconhecer como classe trabalhadora, é muito importante. E a geração de hoje, infelizmente, não tem isso. E não é porque não queira,
é porque a escola não ensina, os espaços de convivência social não ensinam, e muito menos o ambiente de trabalho vai ensinar isso. O ambiente de trabalho que é um ser alienado, adestrado, submisso aos interesses das empresas, né? Por isso que, ao invés de trabalhadores, nós somos chamados hoje nos ambientes de trabalho de colaboradores, não é isso? Olha que palavra, né? Dá a impressão que nós fazemos parte de uma grande família, né? Da Rede Globo, da Record, do SBT, quando na realidade nós somos trabalhadores que sofremos com péssimos salários, com condições de trabalho cada vez piores, e a grande colaboração que esses trabalhadores dão é aumentar o lucro do grande empresariado, né? Então a palavra correta é trabalhador, não colaborador. Voltando para o tema da terceirização, já existia bem antes da reforma trabalhista, começou principalmente a ganhar força na década de 1990. Você tinha... Eu sou metalúrgica de origem, então vou dar um exemplo do setor metalúrgico. Numa grande empresa, todo mundo era representado pelo mesmo sindicato dos metalúrgicos. Eu que trabalho na produção, quem trabalha na cozinha, quem trabalha na limpeza, quem trabalha na vigilância, todos éramos da mesma categoria, porque todos trabalhávamos para a mesma empresa. Com a terceirização, eles começaram primeiro com a limpeza, depois com a vigilância, depois com a alimentação, e esses trabalhadores foram sendo representados por sindicatos menores e mais fracos. E esses sindicatos foram aceitando acordos que direitos eram rebaixados e salários também. Ou seja, a principal arma dos patrões com a terceirização foi rebaixar direitos, reduzir salários, piorar as jornadas de trabalho. Aquele exemplo que eu dei no início, né? O número de acidentes fatais no país, a grande maioria está colocado entre os trabalhadores nas empresas terceirizadas. Um exemplo muito triste e da região que você vem, que você vive e trabalha, lá na Baixada Santista. Depois da privatização da Cosipa, que depois virou Usiminas, que é uma das maiores siderúrgicas do país, de 88 até 2018, 19, foram 55 trabalhadores, eu afirmo, assassinados pelas péssimas condições de trabalho, dentro da planta da Usiminas, em Cubatão. Desses 55, a maioria absoluta eram de trabalhadores em empresas terceirizadas. Então, assim, matam os efetivos e matam os trabalhadores das terceirizadas. Porque se por efetivo a condição de trabalho é muito ruim, para aquele que está na terceirizada, é infinitamente pior ainda. Então, assim, a terceirização trouxe muito lucro para o empresariado, mais ainda, mais arroxo salarial, mais precarização das jornadas de trabalho, mais redução de direitos e mais adoecimento e mortes para uma parte considerável da nossa classe. Isso mesmo. Justamente o que você botou, né? O efetivo sofre e a terceirização sofre muito mais. E aquele que está numa empresa terceirizada, muito mais. Muito mais. Nossa. E, Serginho, quer falar alguma coisa? Sim. O que não falta é falar. Na nossa categoria, a terceirização ela entrou assim para valer, né? E hoje, de forma piorada, né? Depois a gente vai falar também dos contratos mais precários ainda do que a terceirização, que são os contratos de MEI e de PJ. Mas só um exemplo recente do que significa a terceirização na nossa categoria, em toda a classe trabalhadora, mas falando aqui dos radialistas, nós tivemos agora, no começo do ano, aqui em São Paulo, tanto a Câmara Municipal como a Assembleia Legislativa, a LESP, elas fazem uma terceirização da TV Câmara e da TV Alesp. No caso aqui da TV Alesp, findou o contrato com uma fundação, a Fundac, no dia 31 de janeiro, agora de 2026. Nós estamos numa luta para os trabalhadores, cerca de 120 pais de família, receberem as verbas rescisórias. A Fundac não tem dinheiro para pagar, a Alesp está desde do final de janeiro fazendo cálculo para dizer para nós quanto ela tem a pagar para a Fundac. E no caso, por uma luta nossa, a Justiça determinou que a Fundac não tem nada para receber da Alesp. Todo e qualquer valor que a Alesp tem para pagar deverá ser pago direto aos trabalhadores. Mas vejam, já fazem mais de 2 meses que eles estão enrolando para dizer para nós quanto eles têm, e a gente nem sabe ainda se vai ter todo o valor
para pagar as rescisões do 120 pai de família. Então, assim, isso é a terceirização. E a gente insiste, até por conta da Constituição. A Constituição diz claramente, quando você se tratar de dinheiro público, a forma de contratação é o concurso público. E nem na Câmara Municipal de São Paulo, nem na Alesp, eles abriram um concurso. Por quê? Porque a terceirização, ela abre uma margem para fazer maracutaia. E é isso que eles fazem. Nós temos vários exemplos de câmaras no estado de São Paulo que fizeram um concurso público. E os trabalhadores lá das TVs câmaras de Bauru, de Campinas não, de Ribeirão Preto, de Guarulhos, várias câmaras abriram um concurso e está lá funcionando normalmente. Porque a alegação deles é que não dá para funcionar, que tal. Dá sim. Nós temos a IBC, que é uma empresa nacional, que tem São Paulo, Rio, Distrito Federal e uma parte lá no Maranhão. Todos os trabalhadores, desde operadores, técnicos, produtores, diretores, advogados, todos fizeram um concurso público. E ela funciona. Tem problema? Claro que tem problema. Todo lugar tem problema. Mas o concurso público garante que não tem tanta precariedade como a gente vê nesses contratos de terceirização. Então, esse é o resultado da terceirização. Se você entrar nessas áreas que a Ana Paula colocou, de vigilância, de serviço de limpeza, a situação ela é pior ainda. Você tem casos, falando agora dos sindicatos nessa área de limpeza, por exemplo, você vai encontrar nas convenções coletivas lá o seguinte: o trabalhador que teve uma falta num determinado mês, que não justificou, ele perde a cesta básica. Então, vejam, a maioria desses trabalhadores recebem cerca de um salário mínimo. Perder uma cesta básica representa quase que 1/3 do salário dessas pessoas. E isso assinado por um sindicato que se diz representante desses trabalhadores. Mas isso é fruto da terceirização. Sim, exatamente. E até dando esse exemplo da Lesp que a gente colocou, eu acho engraçado porque está faltando dinheiro para os trabalhadores, né, para esses 100 e poucos trabalhadores, e eu não posso dizer que eu aposto, né, porque eu não sei de nada nessa vida, mas que no bolso de alguém deve estar rolando um dinheiro, né? Com certeza. Que não paga essa galera. Com certeza. Pra você ter ideia, essa fundação, ela tá sob uma intervenção do Ministério Público do Trabalho por conta de desvio de dinheiro. Então, quem estava na frente dessa fundação desviou dinheiro dos vários contratos, porque eles tinham vários contratos, tanto São Paulo como Brasília, vários contratos. Desviaram o dinheiro e agora está sobrando para quem mesmo? Para os trabalhadores que estão lá na ponta e já estão há mais de 2 meses sem receber. E muitos deles, para você ter ideia, de 120 trabalhadores, mudou a empresa, que agora assumiu a TV Alesp, que inclusive é uma afiliada da TV Globo, que é a IPTV, e ela absorveu apenas 45 pessoas do contrato. A gente tentou, insistindo, para que contratassem todos. Dos 120, 45 foram contratados. Os demais, a grande maioria, ainda está desempregado e sem receber a verba rescisória. Mais uma vez, surreal. E vamos para agora a pejotização. A pejotização e a terceirização é a mesma coisa, Ana? Você sabe explicar para a gente? Parece que é, mas não é. Mas, assim, elas são comuns no sentido de precarizar ainda mais as condições de trabalho. Quem está numa empresa terceirizada, na maioria das vezes, ele vai ser contratado por essa empresa terceirizada. Então, ele vai ter um registro em carteira com um salário bem menor do que ele receberia se ele fosse um efetivo da principal empresa, da empresa contratante do serviço da terceirizada. Ele vai ter menos direitos que os trabalhadores efetivos têm nessa empresa que é contratante da terceirizada, e ele vai estar sendo colocado em condições de trabalho piores ainda, que foi o exemplo anterior que nós demos, que as condições de trabalho que levam ao adoecimento e à morte, elas atingem muito mais os trabalhadores das empresas terceirizadas. Mas no caso da pejotização, é pior ainda, né? E vocês são um retrato vivo na categoria, porque daí não existe um contrato de trabalho, né? Existe você, pessoa jurídica, como se você fosse uma entidade, né? Você tivesse virado um empresário.
E no início da pejotização, tinha muita gente iludida com isso. Eu me lembro que eu fui entrevistada uma vez por uma jornalista da Band. É óbvio que o salário dela era maior do que os demais colegas de trabalho, mas ela dizia que para ela estava legal, porque ela ia ter como decidir a própria agenda, decidir sobre a própria vida. Falei assim, olha, eu não te dou 6 meses para você fazer um balanço ao contrário disso. Não tem 13º, não tem férias, não tem recolhimento do INSS, não tem depósito do fundo de garantia, e você é submetido à mesma jornada de trabalho. Você é submetido a orientações e demandas colocadas pela direção da empresa. Ou seja, você trabalha como se você fosse um efetivado. Só que você não recebe, não tem os mesmos direitos de quem é efetivado. Então, eu não gosto de dizer assim que ela é pior ainda, mas ela é tão nefasta e ela só consegue existir hoje porque antes houve a terceirização. Ou seja, ela é um desdobramento dessas contratações cada vez mais precárias. E penso que o Serginho vai dar mais exemplos, né? Porque vocês têm setores aqui na categoria que quase a maioria está sob a contratação de PJ, né? Não são mais trabalhadores efetivos, diretamente contratados pela empresa principal. Mas uma coisa agora que está na ordem do dia é o tal do MEI, né? Olha que nome bonitinho, né? Curtinho. E quando você fala a nomenclatura inteira, daí fica mais chique ainda, né? Microempreendedor individual. Porque essa coisa do empreendedorismo, né? Como se fosse assim, uma vontade. A Roberta quer empreender, então ela vai pedir conta lá da Record, porque agora ela vai virar uma empreendedora. Como se houvesse... Eu vou sobreviver lindamente. Lindamente. Trabalhando 16 horas por dia, num aplicativo que você não conhece o seu patrão, que a matriz dele está lá nos Estados Unidos, no coração do sistema capitalista, que ganha horrores na sua jornada extenuante, sem fundo de garantia, sem INSS, sem férias, sem 13º. Ah, mas eu estou empreendendo. Agora virou gíria até, né? Ai, como você é bobo, Serginho, você é seletista, você é CLT. Virou até jargão, né? Xingamento quase. Xingamento. E a pessoa que está falando isso não sabe nem o que quer dizer CLT. Né? O que é as consolidações das leis do trabalho. Que ali tem muita coisa que não presta, mas a maioria que tem lá e que presta são direitos que a nossa classe lutou muito para ter. Né? Como você não conhece sua própria história, você não vai saber que teve gente que foi presa nesse país, torturada, exilada, foi colocado nos porões da ditadura para que hoje você tivesse 13º, tivesse férias, tivesse os direitos básicos. Então, isso não foi concessão, isso foi luta direta que a classe trabalhadora fez. Mas aí eles vão mudando as palavras para tentar envolver os trabalhadores. Lembra o exemplo que eu dei lá atrás? Agora não te chamam mais de trabalhadora, te chamam de colaboradora, para tirar a sua identidade de classe. Então sai o trabalhador, entra o colaborador. A mesma coisa a questão do empreendedor. O empreendedor, ele vai estar sobre uma jornada de trabalho regulada, ele vai receber orientações e mando da chefia na empresa, ele vai trabalhar uma jornada extenuante, só que ele não tem um contrato de trabalho. Ele tem um MEI, né? Então é um contrato social. E recentemente, se eu não me engano, no estado do Mato Grosso, um pedreiro que tinha um MEI entrou na justiça para ter os seus direitos, seu salário equiparado aos efetivos da empresa que o contratou, do ramo da construção civil, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, disse que não, que como ele era um microempreendedor individual, ele não podia ser julgado a demanda dele na Justiça do Trabalho, e sim na Justiça Comum. Ou seja, disse que o trabalhador não é trabalhador. E ele cumpria a jornada, ele cumpria as orientações de mando da empresa, ou seja, ele fazia o que qualquer outro trabalhador faz. E o pior, o governo federal, que nós ajudamos a eleger, que dizia que ia revogar a reforma trabalhista, e até agora não mexeu numa linha da reforma trabalhista, o Procurador-Geral da República, que foi indicado pelo Lula, caneteou e disse que o Supremo está correto, que o trabalhador não é trabalhador, que ele é um empreendedor. E por isso a força da lei no sentido de desrespeitar um direito básico de jornada e salário. Então, assim, MEI, PJ, tem uma propaganda falsa no sentido de envolver os trabalhadores, dizendo assim, agora você é livre. Livre para quê? Livre para ser mais explorado ainda. E não ter os direitos básicos. Uber, iFood, todas essas plataformas digitais, elas têm batido recorde de lucratividade. Converse com um trabalhador que está numa situação de aplicativo. Tem uns que ainda estão iludidos, mas tem outros que estão, assim, extremamente cansados, não tem hora livre, não tem hora para a família, não tem férias. Se acidentar, vai ter que se lascar, porque não tem previdência recolhida,
não tem quem arque com isso. O que você paga na sua viagem, Roberta, é infinitamente maior do que o motorista vai receber e do que o aplicativo vai receber. Então, são trabalhadores extremamente numa situação de precariedade, mas uns ainda achando que são empreendedores. Mas o bom, assim, é que conforme o sofrimento aumenta, o adoecimento também aumenta, começa a acender uma luzinha na consciência dos trabalhadores. E nós, que somos do movimento sindical sério e combativo, a gente não pode perder nem a paciência e nem a nossa firmeza de estar no cotidiano dos trabalhadores, revelando isso que os empresários tentam esconder. Nós vamos ainda nesse mês de abril ter uma ação nacional da Intersindical com um jornal que trata de esclarecer tudo isso que nós estamos falando aqui. O que significa a pejotização? O que significa o MEI? O que significa empreendedor? Empreendedor de quem e para quem? Porque para você mesmo é que não é. Porque nós precisamos fazer isso, porque os patrões diariamente eles tentam ocultar essas informações que são as informações verdadeiras do que é a real situação hoje da classe trabalhadora. Então, assim, levar a informação para o trabalhador é fundamental. E ele vai sentindo na sua própria pele, e os exemplos que eu dei aqui mostram isso, né? O quanto que um trabalhador nessa contratação, seja via PJ, seja MEI, ou seja um trabalhador de aplicativo, ele sofre a curto e médio prazo, cada vez mais, né? Porque são jornadas extenuantes e nenhuma proteção trabalhista ou previdenciária. Exato. E até dando um exemplo até pessoal, né? O meu avô, ele trabalhou na Cosipa, antiga Cosipa, né? E assim, ele criou os 3 filhos na Cosipa, soldador, se eu não me engano. Hoje em dia, com pejotização, com terceirização, não dá para você criar uma família assim. Não dá. Se com CLT já está difícil, imagina com pejotização, com a terceirização. E o seu avô certamente pegou uma Cosipa não privatizada, né? Não que não tivesse problemas as estatais, mas o salário era maior, as condições de trabalho eram um pouco melhores. Agora, com a privatização, aí foi ladeira abaixo. Salários arrochados. São muitos os trabalhadores hoje que saem da Usiminas e vão para os aplicativos. E depois também se arrependem. Porque daí, assim, é ruim trabalhar na usina, ruim também no aplicativo, do ponto de vista das condições de trabalho, né? Porque é uma ilusão, eu vou receber muito mais. Mas até quando? A manutenção do carro é tua, o combustível é teu, e fora que você não tem nenhuma proteção, nem trabalhista, nem previdenciária. Exato. E eu estou recebendo aqui da produção, né, elogiando a gente, né, agradecendo a gente, né, pelos esses esclarecimentos, né, no site também. Que bom que o pessoal está interagindo. Mas e aí, Serginho? Você não está falando nada. E aí, como é que fica a nossa classe? Como é que ficam os radialistas nessa situação? Olha só, essa questão, ela é assim, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Os PJs, os MEIs que estão dentro das empresas, tem toda essa precarização, tudo, mas ele ainda consegue... Quando tem algum problema, ele ainda consegue xingar o chefe e tal, falar diretamente com o chefe. Você pega o pessoal dos aplicativos, né? Meu filho trabalha com aplicativo, né? O cara tira você do aplicativo, você fica à míngua. Você não consegue fazer absolutamente nada, porque tudo você depende de estar ativo ali. Se por algum motivo qualquer o cara desligou você daquele ali, você fica na hora sem trabalho, sem saber quando você vai receber o trabalho que você fez há uns dias atrás. É um negócio assim, surreal. Não tem a menor condição do cara trabalhar para esses aplicativos, né? Mas na questão dos PJs, na nossa categoria, aumentou assim de forma assustadora, né? Você tem hoje, por exemplo, na cultura, onde eu trabalho, nós temos lá 760, mais ou menos, seletistas. E está passando de 800, de 900 trabalhadores, PJs e MEIs. E tem colegas lá que estão lá há mais de 10 anos nessa situação, sem um direito de nada, só receber aquele valor que inclui, segundo a empresa, inclui tudo ali, né? O vale-refeição, o vale-transporte, as férias, o 13º, tudo está aí naquele valor. E a grande maioria são salários de R$ 2.500 a R$ 3.000. Então, imagina desses 2.500, 3.000, você tirar o vale-transporte,
você tirar a alimentação, você tirar o recolhimento do INSS, porque se você não recolher, não vai existir nenhuma perspectiva de você se aposentar. Então, é um negócio, assim, muito ruim. E aquilo que eu disse anteriormente, essas coisas, elas estão todas interligadas entre os 3 poderes, tá certo? Como colocou aqui, o próprio procurador-geral foi lá, recorreu ao Supremo para que seja legalizado essa coisa da pejotização, que está lá na mão do Supremo Tribunal Federal. O que eles vão dizer? Eles vão dizer que é legal. Agora, e como vai ficar as contratações a partir daí? Alguma empresa vai querer contratar algum trabalhador de forma seletista? Se ele pode contratar como PJ? Vai ser, assim, uma terra arrasada. E mais, esses trabalhadores, contratos de PJ, se ele é um microempresário, né? O PJ ou o MEI são empresários. Quem representa esses trabalhadores? São os sindicatos? É uma outra discussão que a gente vai ter que ver depois que o Supremo der a sentença, e vamos ver na modulação se eles vão limitar num teto, num valor mínimo de salário. A partir desse salário pode ser PJ, daqui para baixo pode ser seletista, ou vai ser terra arrasada. Então, assim, aumentou e muito, e ainda tem trabalhador que fala na cara da gente que prefere ser PJ. Mas quando você vai conversar com essas pessoas, a grande maioria delas que falam a favor da pejotização são pessoas que já se aposentaram. Elas já se aposentaram e estão ali, né, como PJ, ganhando um extra e tal. Só que assim, quando você não tem o recolhimento, que a grande maioria da informalidade não recolhe para o INSS. Então isso, a médio prazo, vai ocasionar o quê? Tanto quem está aposentado não vai ter como receber a aposentadoria, porque é uma caixa. As pessoas contribuem para outras se aposentarem. Se um monte de gente não está contribuindo, não só os que estão ali de forma informal ou mesmo nativa, não vão receber uma aposentadoria, como aqueles que já estão recebendo podem ficar sem receber a aposentadoria. Então, quando você coloca isso para as pessoas, elas meio que dão um passo atrás, é verdade e tal. Mas é uma coisa assim que foi implantada, né? O capital e na nossa categoria, a gente sabe, por exemplo, a Rede Globo tem feito uma campanha já de alguns anos dessa coisa do empreendedorismo que é surreal. Todo programa, toda novela, todo jornal, tudo falando do empreendedorismo, como se as pessoas vão modificar. Você vai ser dono de você vai ter tempo para viajar, para curtir a família. É tudo mentira. Do jeito que a gente colocou aqui, os valores são infinitamente menores. Porque quando iniciou isso, para alguns setores, o cara ganhava o suficiente, que dava para ele tirar um salário como se ele fosse seletista, dava para ele guardar um dinheiro, dava para recolher INSS. Só que como eles foram negociando, porque esses PJ não negociam através de um sindicato, eles negociam diretamente com o seu patrão. E ao longo dos anos a gente foi vendo o quê? O cara chegava lá, começava ganhando 15 mil reais. Na próxima renovação de contrato, o patrão, olha, não vai dar mais os 15, tem que ser 10. E isso foi afinando, inclusive com grandes caras que recebiam muito dinheiro, como esses apresentadores de Jornal Nacional, vários artistas, pegando aqui o caso da nossa área, vários artistas foram reduzindo isso. Então, foram achatando. E os pequenininhos ficaram mais achatados ainda. Então, a gente está na mão de quem? Do STF, e o governo Lula mandando lá o seu procurador-geral recorrer para que digam que é ilegal, que é legal isso. Então, eles vão legalizar. Agora, nós vamos ver qual é o formato dessa legalização. Porque se for para todo mundo, vai ser um problema, não só para os radialistas, não, mas para toda a classe trabalhadora. Ou se vai. E até falando, né, que a gente já está debatendo vários blocos, né? Mas vamos finalizando falando principalmente sobre a nossa luta do sindicato sobre isso e sobre a escala 6x1.
Como o nosso sindicato está lutando sobre isso? Não só os radialistas, mas o conjunto das organizações, e aqui nós temos que deixar muito claro que essa luta pelo fim da escala 6x1, ela não nasceu dos movimentos das redes sociais, ela não nasceu com o VAT, Vida Além do Trabalho, ela não nasceu no projeto da Érica Hilton, por mais que sejam movimentos importantes e iniciativas do parlamento importantes, mas a luta pela redução da jornada de trabalho sem redução salarial, ela é uma luta histórica da classe trabalhadora. Por exemplo, coisas que também não te contam, nem na escola, nem no seu ambiente de trabalho, nem no seu convívio social. Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal nesse país. E tem muita gente que diz que foram os deputados que garantiram a redução da jornada de trabalho de 48 horas para 44 horas semanais. Você e eu não pegamos ainda as 48 horas semanais. O Serginho, que é mais experiente, não que ele seja mais velho, mas ele trabalhou 48 horas semanais. Nós não. Né? Mas não foi porque os deputados nos deram isso de presente. Teve muita greve, principalmente do setor produtivo nesse país, para que se reduzisse a jornada de 48 para 44 horas semanais. Então não é uma luta de agora, é uma luta histórica. Um exemplo muito próximo a nós, que faz parte da nossa organização, de novo os Têxteis de Blumenau. Lá eles trabalhavam e trabalham ainda de segunda a sábado, em várias empresas têxteis. E quem conhece a categoria têxtil sabe que a maioria é composta por mulheres, por trabalhadoras. Então você pensa o que é uma mãe com um bebê, 3 horas da madrugada, de segunda a sábado, levando essa criança para a creche, para depois entrar para a fábrica, para trabalhar. E para nós, mulheres, o serviço doméstico ainda é uma imposição, como se fosse uma tarefa das mulheres. Como se nós tivéssemos nascido com chip destinadas ao fogão, à cozinha, a lavar roupa e tudo mais. Essa é uma tarefa que tem que ser coletivizada e dividida também entre homens e mulheres. Só que para as mulheres dessa sociedade, você sai do teu local de trabalho e você ainda tem na tua casa mais trabalho. Lá, em Blumenau, em região, que o sindicato pega 3 cidades, Blumenau, Gaspar e Indaial, desde 2012 nós temos acordos coletivos de trabalho reduzindo a jornada de trabalho sem redução salarial, que garantiu sábados e domingos livres em várias empresas, como na Kremer, que é do setor de farmacêutico, tecidos, gases, essas coisas para o ramo de hospitalar. Hering, que é uma marca muito famosa, também lá os sábados são intercalados. Altenburg, que é uma grande empresa do ramo de cama e banho, lá os trabalhadores conquistaram todos os sábados livres. Isso fruto da luta organizada do sindicato e da intersindical junto com esses trabalhadores. Então, assim, o fim da escala 6x1 não é uma novidade, é uma luta constante. Qual que é a nossa proposta? Tem que reduzir a jornada sem redução salarial. Não é simplesmente encaixar as 44 de segunda a sexta-feira, porque é isso que os empresários querem no limite. A Fiesp, que é a maior federação das indústrias do país, já disse o seguinte: uma coisa é a escala, outra coisa é a jornada. Quer a tradução livre disso? Nós podemos até discutir o fim da escala, só que a jornada a gente não vai mudar. Então eles querem enfiar as 44 horas de segunda a sexta-feira. Não querem discutir antes das eleições, querem que isso só aconteça depois das eleições. E querem discutir que cada categoria é um caso, que tem categorias que tem que funcionar de domingo a domingo. Ninguém está falando que o hospital vai fechar sábado e domingo, porque daí rebaixa a discussão, confunde, não é nada a ver. Uma coisa é o plantão, atividades essenciais para garantir saúde da população trabalhadora. Mas não é isso que está em discussão. O que está em discussão são aquelas categorias que trabalham numa jornada extenuante, principalmente nas indústrias e no comércio, que são submetidos a esse tipo de jornada. O governo Lula falou que é a favor do fim da escala 6x1. No final da semana passada, o governo anunciou que não vai esperar a PEC ser votada no Congresso, que o próprio governo vai enviar um projeto de lei para ser votado. Já recuou. Mas tá lá na pauta do governo, porque segundo o governo, e é isso mesmo, a lei diz isso, a PEC você passa por comissões, ela demora mais para tramitar no Congresso. Um projeto de lei, o governo tem 45 dias para os deputados agirem sobre ele, né? Mas o fato é, o Lula, em 2022, dizia o seguinte: é preciso revogar vários itens da reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista foi extremamente cruel contra a classe trabalhadora. Ele se elegeu. E com a nossa ajuda e sem o nosso arrependimento, faríamos de novo, porque era preciso derrotar aquele genocida do Bolsonaro. Só que a nossa organização nunca iludiu os trabalhadores. Nós vamos chamar o voto no Lula para derrotar o genocida do Bolsonaro,
mas vamos seguir exigindo desse governo que atenda às pautas que são da classe trabalhadora. Ou seja, o Lula não revogou nenhum item na reforma trabalhista até agora. Também não revogou nenhum item na reforma da Previdência. Portanto, não dá para acreditar que ele vai operar no sentido de garantir um empenho muito grande no Congresso Nacional pelo fim da escala 6x1. Encerro dizendo o seguinte, Roberta, que da mesma maneira que a gente reduziu de 48 para 44, e foi fruto da greve, não tem outro caminho. Não adianta só fazer marcha em Brasília, não adianta ficar na rede social só dizendo que você é a favor do fim da escala 6x1. Não é o mundo virtual que vai acabar com a escala 6x1. O que pode acabar com a escala 6x1 é a luta organizada dos trabalhadores, é de novo muita mobilização em cada local de trabalho e nas ruas. E para não dizer que eu também não falei dessa questão da pejotização, que não só ela, mas outras maneiras de precarização. A pior das coisas, além do salário reduzido, da ausência de direitos, é a fragmentação dos trabalhadores. Você tem hoje dentro de um mesmo setor, por exemplo, onde o Serginho trabalha na cultura, você tem os radialistas representados por esse sindicato, você tem trabalhadores em empresas terceirizadas que deveriam ser representados por nós, mas que estão na representação de sindicatos extremamente frágeis. Agora, o PJ está sem pai e sem mãe. Ele é órfão no sentido da representação. E a nossa defesa é que, por exemplo, na cultura, todos esses trabalhadores, inclusive os PJs, eles têm que ser representados por vocês, pelo sindicato da categoria preponderante. Então, independente do que saia lá no Supremo, no Judiciário, essa é uma luta que tem que seguir em cada sindicato sério desse país. Porque não importa o uniforme que você vista, o crachá que você tem casos que nem crachá tem mais, mas nós somos todos oprimidos por um mesmo patrão que lucra cada vez mais com essa precarização das condições de trabalho. Ou seja, o que nos trouxe até aqui com direitos foi a luta de gerações que vieram antes de nós. Então, essa geração e as futuras gerações têm por dever manter esses direitos e, na luta, conseguir ampliá-los. Então, assim, não adianta você ficar com a expectativa, eu vou ver o jornal, o que vai acontecer em Brasília na semana que vem. Na semana que vem vai ter uma marcha das centrais sindicais, nós não estaremos nela, porque, infelizmente, essas marchas, elas têm como marca muito mais fazer ostentação do governo do que, de fato, exigir do governo as mudanças necessárias para a classe trabalhadora. Eles vão comemorar a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem salário até R$5.000. Na nossa avaliação, isso é mais do que uma obrigação do governo e veio em atraso. Já deveria ter feito lá no primeiro mandato dele, dos anos 2013, o fez agora. Mas tem muita coisa ainda que os trabalhadores necessitam. Então, para nós, o melhor local para essa luta ser feita não é uma marcha em Brasília que você vai lá, passa só meio período, mas é você parar os locais de produção. Porque é ali que a gente mexe no bolso dos patrões. E é ali no silêncio das máquinas, no silêncio do processo produtivo, que os patrões começam a escutar a reivindicação dos trabalhadores. Então, nada na vida da classe trabalhadora veio de presente, nada foi fácil, mas foi uma luta muito bonita, de uma história que nos pertence e que nós temos por obrigação divulgar isso àquele jovem trabalhador, aquela jovem trabalhadora que não conhece sua própria história, ou às vezes aqueles que já têm mais experiência de vida também, mas foram tão alienados no local de trabalho que esqueceram da sua própria história. Tudo que você tem é conquista do seu trabalho e da sua luta coletiva. Então, isso é mais do que uma mensagem, é uma tarefa. Nós temos essa tarefa, estando no movimento sindical, coerentes como somos. Essa é uma organização que, como eu disse no início, está completando 20 anos agora, no ano de 2026, e que nasceu justamente para cada vez mais enraizar o trabalho na base, com os trabalhadores, fazendo com os trabalhadores, denunciando o que o capitalismo impõe à classe trabalhadora, que é mais exploração, opressão e sofrimento, e ao mesmo tempo ajudando a avançar na consciência, porque quem sabe mais tem melhores condições de lutar. Então, quero agradecer o espaço aqui, voltaremos mais vezes. Opa, te espero muito mais vezes. Te espero mais vezes, espero o Serginho também mais vezes. Pode falar, pode falar. Não, essa questão da escala 6x1, né? Do fim da escala 6x1. Muitos trabalhadores na nossa base questionam a gente, né? Como fica e tal. Por quê? Porque nós já temos, desde 1978, uma jornada reduzida. Então, a grande maioria dos trabalhadores em rádio e televisão trabalham 6 horas. Você tem um setor de locução que são 5 horas e alguns setores de 7 horas. Então, já tem uma jornada reduzida, só que trabalha
6 dias e tem uma folga semanal. Então, assim, não tem nada ainda certo disso, porque como já tem essa jornada reduzida, mas com certeza vai na mesma linha do que a Ana Paula colocou. Os patrões não são diferentes em rádio e televisão, né? Talvez piores. Eles vão querer, se vai dar mais uma folga, essa folga vai ter que ser diluída na semana. Só que tem uma lei específica que trata dessa jornada e não fala só de jornada semanal, né? Ela fala também de jornada diária. Portanto, a gente tem uma questão aí jurídica que eu não posso aumentar essa jornada. Muitas empresas, precisa compensar o sábado e trabalhar na semana. Não dá para fazer isso, porque ao fazer isso, eu vou acrescentar a jornada diária. E na lei do radialista, a lei 6.615, ela fala de jornada diária e jornada semanal. Então, eu não posso acrescentar nenhum minuto nessa jornada regulamentada. Então, é uma questão muito específica que a gente vai ter que ver como vai funcionar essa discussão lá no Congresso, da escala 6x1, para ver como que se atinge ou não as categorias regulamentadas, que não só do radialista, como várias, né, que tem. E falar de revogação, a gente está lutando também, já desde 2017, 2018, para a revogação do decreto do Michel Temer, que acabou com boa parte da nossa regulamentação. Agradeço aqui mais uma vez e estamos sempre à disposição. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que eu posso falar sobre esse episódio do podcast, justamente o que a gente está batendo sempre na tecla, né? Da gente reconhecer a nossa história. A gente reconhecendo a nossa história, a gente não repete as coisas, os erros no futuro, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pela participação, Nossa, que aula. Que aula. Muita informação. Muita informação. E é disso que a gente precisa. É disso que a classe trabalhadora precisa. Sempre. Sempre. Firme, Robertinha, Ana Firme. Paula.